Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, espero que tenham conseguido ver a lição da semana passada, porque a Pro colocou um pouquinho atrasado, né? A gente teve uma luta para conseguir colocar no YouTube, mas vocês tiveram a semana toda para poder fazer, espero que tenham conseguido, tá? Hoje a gente vai fazer a lição número 15, certo? Que é o fruto que não dá árvore, tá bom? Então, vamos lá? Vamos escrever o mistério primeiro? Eu vou ditando e vocês escrevem aí. O que é o que é? Escreve aí. O que é... O que é? Ponto de interrogação. É fruto, vírgula, mas não se planta, vírgula, nem se compra. Ponto na mesma linha. Tem muitas partes. Ponto. Quais são elas? Então, é aí uma charada pra gente, tá bom? O que é o que é? É fruto, mas não se planta, nem se compra. Tem muitas partes, quais são elas? Certo? Então, vamos lá. Aqui, a gente vê sobre Pedro, né? Porque Pedro, mostra aqui o primeiro quadradinho, Pedro no monte com Jesus, quando Jesus foi preso, quando perguntaram se ele conhecia Jesus, ele negou, ele disse que não conhecia. E aqui ele estava escrevendo uma carta, ó. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência, verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Então, o que aconteceu? Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, o Espírito Santo passa a morar em nós, ok? Isso aí já tá claro, a gente tá aprendendo sobre isso nesse livro, né? E ele nos transforma a cada dia. É nossa vida, pra gente viver nossa vida de acordo com a vontade de Deus, certo? Ele faz nascer em nós um fruto muito especial. Você já ouviu falar nesse fruto? É o fruto do Espírito. Você já deve ter escutado isso, né? Os adultos falando, mesmo lá na igreja. Os frutos do Espírito, quer dizer, o Espírito Santo, ele habita em nós. Mas quais são os frutos que ele dá, né? Não é fruto de maçã, pera, banana, não é. Mas quais são as coisas que ele traz? Os frutos, por exemplo, os filhos. Os meus filhos são os meus frutos. É algo que eu dou, que é uma árvore, não dá fruta. Os filhos são os frutos dos pais. Então, assim, o que ele dá? O que o Espírito Santo traz com ele? É o que a gente vai aprender, tá bom? Muito mesmo. Muito bem. A gente lê... sabe em qual parte da Bíblia está escrito sobre os frutos do Espírito Santo? Alguém sabe aí? Vai chutando aí. Chuta aí, não tem problema se errar. Ninguém tem noção? É em Gálatas. Gálatas fala sobre os frutos. E então hoje a gente vai poder ler tanto em Gálatas como em 1 Pedro. Tá? Eu vou ler mais, não dá pra gente ler os dois, mas eu vou dar as duas referências. E aí vocês podem ler os dois, tá bom? Eu vou ler um mais e vocês podem ler o outro, ok? Devem ler o outro. Por que eu vou ler só um? Porque a gente vai falar hoje sobre Pedro, certo? Mais sobre Pedro. Então, aqui, vamos lá. O apóstolo, quem escreveu sobre os frutos do Espírito lá em Gálatas foi Paulo. Paulo que escreveu isso. Mas não é sobre ele que a gente vai falar hoje, é sobre Pedro. Ele fez muitas coisas que não agradaram ao Senhor. Pedro fez muitas coisas. Mas depois, com a ajuda do Espírito Santo, ele demonstrou ter o fruto, esse fruto que a gente vai conhecer hoje, através de suas atitudes. Pedro escreveu uma carta para ensinar os irmãos da igreja como deveriam viver. Vamos ler alguns trechos e você verá que nela aparecerá partes do fruto do Espírito Santo. Quais são essas partes? É a nossa investigação de hoje. Então, a gente vai ler por isso que a gente vai focar mais no livro de Pedro, tá? Pode ser tanto Gálatas como Pedro, mas eu vou dar os dois endereços e a gente vai focar mais em Pedro. Por quê? Porque Pedro escreveu uma carta para as pessoas da igreja, para dizer, tipo assim, ele errou, ele era pecador, mas ele tinha dentro dele, no fundo, o fruto do Espírito Santo. E ele mostrou isso através disso que ele escreveu. Então, a gente vai aprender através da carta que ele escreveu, ok? Então, hoje vai ser um pouquinho diferente a forma de eu passar a pista. Eu não vou passar a palavrinha que significa pista aqui, ó. Normalmente eu passo assim, né, ó. Ó, pista 1, aí eu falo qual que é a palavra. Hoje não. Hoje eu vou passar o endereço,
A gente vai ler e através da leitura a gente vai descobrir qual é a palavra, tá bom? Vamos descobrir junto, tá? Dessa vez. Então, vamos lá. Pista 1. Vou passar 2 endereços. Anota aí. Gálatas 5:22 e 1 Pedro 4:8, que é esse que a gente vai ler. Depois vocês leiam Gálatas aí, tá? Então, ó. Opa, aí. Aí, o que vai acontecer? A gente vai ler e vamos tentar descobrir, através da leitura de um versículo só que eu tô dando aqui, o que é? Um primeiro fruto, a primeira pista, né? Então, vamos lá. 1 Pedro, já deixa aí mais ou menos aberto 1 Pedro, que a gente vai ler bastante ele, tá bom? 1 Pedro 4:8. Deixei aqui. Aqui, ó. Vamos lá. A minha Bíblia tá dizendo assim, ó. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sobre o que tá falando esse versículo, crianças? Falamos 2 vezes dentro do versículo. Amor. Então, escreve bem grande aí o que aparece no primeiro versículo. Amor. Certo? Amor. Né? Então, olha só. Pedro achava que ter comunhão com Deus era ficar somente longe do mundo e se esquecer das coisas aqui da terra. Uma vez, Jesus chamou Pedro e mais 2 discípulos para subirem com ele a um monte para orar. Lá, coisas maravilhosas aconteceram. Enquanto Jesus orava, suas roupas brilhavam e o seu rosto também. Ele conversava com Moisés e Elias. Ele conversou com Moisés e Elias. Os discípulos ficaram admirados. Aquela experiência foi tão boa que Pedro não queria ir embora. Então, sugeriu construir tendas e ficarem ali naquele lugar. Mas depois de um tempo, com a ajuda do Espírito Santo, Pedro compreendeu que precisamos de algo muito importante para a nossa vida com Cristo. Vamos descobrir o que é lendo em Gálatas, né, 5:22 ou1 Pedro 4:8. Quem está em nossa referência pode ler. Então, quer dizer, o que a gente pode dizer? O que a gente leu aqui? Que o amor, o primeiro fruto, nós estamos descobrindo o fruto através das pistas, ok? O primeiro fruto é o amor. O amor é a parte do fruto do Espírito Santo. Para ter comunhão com Deus, precisamos amar as pessoas da forma como Deus nos amou. Não é fácil, gente, não é fácil. Mas a gente tem que amar todo mundo, não é amar só o nosso amiguinho. Isso é fácil. Amar só a nossa família. Também é fácil. Amar todo mundo, tá? Fica aqui uma tarefa pra gente, que não é fácil. Mas é um dos frutos do Espírito Santo, o primeiro que a gente descobriu, ok? Primeiro fruto, amor. Vamos para 2. Pista 2. Anota o endereço. Gálatas 5:22. Tá tudo em Gálatas 5:22, tá, crianças? Depois eu quero que vocês leiam. 1 Pedro 1:8 agora. 1:8. Então, a gente já leu 4:8. Vamos voltar aí 2, 3 páginas e ler o 1:8. Tá aqui, ó. Ó, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Indizível quer dizer a alegria que não se pode explicar. Então, exultai com alegria. O que tá falando esse versículo? Alegria. Então, escrevam aí. Achamos o segundo fruto do Espírito Santo. Algo que vem junto com o Espírito Santo. Que quem tem o Espírito Santo tem que ter essas coisas, tá? A alegria, certo? A alegria é um sentimento de bem-estar. É estar satisfeito com Deus. É querer ser amigo de Deus sempre. Independente se temos ou não aflições ou dificuldades, tá? Então, vamos para a pista 3. Descobrimos que primeiro fruto, amor, depois alegria. Pista 3. O endereço é Gálatas 5:22. Como eu disse, todos estão em Gálatas 5:22. Mas a gente vai ler 1 Pedro 5:14. 1 Pedro 5:14. Passa as páginas aí para frente. 5:14.
Saudai-vos uns aos outros com ósculo. Não sei nem que palavra é essa, crianças. Depois a gente tem que olhar no dicionário. Com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Essa parte, a segunda parte que é a principal. Paz em todos vós que vos achai em Cristo. Paz. Fruto do Espírito Santo é paz. Tá? Então, olha só. A paz que podemos ter por causa da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Essa paz é que nos faz ter tranquilidade mesmo quando as coisas não estão certas na nossa vida. Mesmo quando tá um problema, aquela situação de angústia, mas lá dentro você tem o fruto do Espírito Santo que diz, não, paz, calma, tá tudo bem, fique em paz, sossega, sabe assim? É isso. Vocês conseguem sentir alegria mesmo quando as coisas não vão bem, ou tem tranquilidade de saber e acreditar em Deus, que Deus nos ama, que está nos controle da nossa vida. O Espírito Santo pode ajudar vocês a ter amor, alegria e paz. 3, já descobrimos, certo? Vamos para 4? Hoje tem bastante, tá? Pista 4. Gálatas 25, 22. 5, 22. E 1 Pedro 2, 20. Tá? Só para mostrar para vocês como é que tá ficando. Amor, alegria, paz. Agora a gente vai ler a terceira, tá? 1 Pedro 2, 20. 2, 20. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Sobre o que a gente falou nesse versículo? Falou 2 vezes. Paciência. Ai, Deus, essa não é fácil, né, crianças? De vez em quando a gente não perde a paciência com algumas coisas. Tá bom, amor. De vez em quando a gente não perde a paciência com algumas coisas, perdemos, né? Mas um dos frutos do Espírito Santo é paciência. Vocês se lembram o nome do discípulo que cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote quando foram prender Jesus? Isso mesmo, Pedro. Ele era um homem com pouca paciência. Porém, o Espírito Santo mudou a sua vida, fazendo com que demonstrasse outros 3 elementos do fruto do relacionamento com as pessoas. Pedro escreveu que devemos ter capacidade de suportar as pessoas ou circunstâncias desagradáveis por uma causa maior. É para isso que devemos ter paciência, ou ser a gente vai escutar também essa palavra, longanimidade, tá? Então, 4º fruto do Espírito é paciência. O primeiro, amor. 2º, alegria. 3º, paz. 4º, paciência. 5º, vamos lá. Pista 5. Tudo coisa, crianças, que boas, né? Vocês estão vendo que até agora só apareceu coisa boa? Só coisa boa de ter. Se a gente não tem, a gente tem que buscar ter, porque são coisas boas de ter. Alegria, paz, amor, paciência, só coisa boa. Vamos ver a 5 agora. Endereço, Gálatas 5, 22. E 1 Pedro 4, 9. Tá? A minha versão tá escrito assim, ó. Sede mutuamente hospitaleiro, sem murmuração. Sede hospitaleiro quer dizer receber bem, quer dizer, sabe, a pessoa boa, aquela pessoa agradável, aquela pessoa que faz o bem, aquela pessoa que a gente gosta de estar perto, sabe? Sem murmuração. O que é murmuração? Reclamação. Chato às vezes a gente ficar perto de alguém que reclama, e às vezes a gente reclama muito. Quem já se parou se pegando reclamando por causa de bobeira, não é verdade? Pode reparar que a gente direto faz isso, né? Então, do que tá falando aqui, crianças? É uma palavrinha que chama benignidade. Benignidade. Que, na verdade, é fazer o bem às pessoas. Ser bom, ser agradável,
Fazer o bem, pensar o bem, sabe? Essa é aquela pessoa que a gente gosta de estar perto. Então, olha só. Pedro dá exemplo de como podemos fazer o bem às pessoas, recebê-las com alegria em nossa casa, assim demonstrando benignidade, ou seja, que somos benignos, fazendo o bem às pessoas, simples assim. Então, mais um fruto do Espírito que é bom, coisas boas, só coisas boas, que a gente tem que buscar ser, né? Então, anota aí, benignidade. Tá? Se vocês não sabiam o que significa essa palavra, é simplesmente fazer o bem, ser bom, benignidade. Beleza? Então, já descobrimos 5 frutos do Espírito. Vamos para a sexta. Pista 6. Gálatas 5:22. 1 Pedro 4:10. Só seguindo o versículo de baixo aí, a gente vai ler. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. É algo que é muito parecido com o anterior. Ó, servir uns aos outros conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Quer dizer, com bondade. Então, benignidade e bondade é bem parecido, tá? Fazer o bem, ser bom, é isso, tá? Então, escreve aí, bondade, mais uma coisa boa. Se nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, nós temos que ser pessoas boas, não é verdade? Pedro diz que devemos servir as pessoas. De que forma você pode fazer isso em casa, na escola ou na igreja? Para aí para pensar, como você pode fazer isso? Para isso, temos que ter bondade no coração para servir os outros sem esperar recompensa. O grande problema é que às vezes as pessoas, ou nós mesmos, a gente serve o outro, a gente é bom com o coleguinha porque a gente quer que o coleguinha seja bom com a gente. E nem sempre isso vai acontecer, crianças. Nem sempre. Às vezes a gente só vai ser bom com ele, mas ele não vai ser bom com a gente. Mas, se a gente tem o Espírito Santo, a gente tem que ser bom, né? Tá bom? Independente se a gente vai receber isso em troca. Então, de qual parte estamos falando? De bondade, né? Então, a gente já achou, vamos fazer uma revisão? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade e bondade, certo? Tem mais ainda, crianças. Olha como o Espírito Santo é uma maravilha. Um monte de coisa vem junto com ele, no fruto dele, né? Vamos lá? Pista 7. Pista 7. Gálatas 5:22. 1 Pedro 5:12. 5:12. Muito bem. A minha tá escrito assim, ó. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estais firmes. Bom, vamos lá. Pelo versículo, talvez a gente não vai conseguir chegar tão simples à palavra. Vou ler a explicação aqui, ó. Vocês se lembram de que Pedro fez quando Jesus foi levado perante o Sinédrio? Ele ficou de longe, vendo o que ia acontecer com Jesus. Durante esse tempo, por 3 vezes perguntaram a Pedro se ele conhecia Jesus. E ele não foi fiel. Ele sentiu medo e disse que não conhecia Jesus. Vocês lembram dessa passagem? A gente já estudou também. Quando Jesus foi para ser crucificado, que aí ele perguntava, você conhece esse homem? Para Pedro, e Pedro com medo de acabar apanhando também, como Jesus estava apanhando, ou mesmo ser crucificado, ele falava, não conheço. Então, ele negou Jesus 3 vezes. 3 vezes ele negou. Pedro teve que aprender a ser controlado pelo Espírito Santo. Às vezes, no nosso interior, temos o sentimento e pensamento que não agrada a Deus. E assim como Pedro, precisamos da ajuda do Espírito Santo. Então, crianças, aqui a gente está falando sobre fidelidade. O que é fidelidade? É você ser fiel a alguém. Ser fiel. Pedro foi fiel a Jesus? Não, né? Ele não foi fiel, porque ele negou.
Você é amigo dele? Não, não sou amigo. Isso é fidelidade? Isso não é fidelidade, não é verdade? Então, é uma coisa que a gente tem que ter muito importante, ser fiel. Então, escreve a palavra aí, fidelidade, que vem de fiel. A gente tem que ser fiel ao nosso amor a Deus, a gente tem que ser fiel às coisas que a gente acredita, certo? Fidelidade, tá? Então, já achamos 7 frutos do Espírito Santo. Pista 8. Tem mais ainda. Pista 8. Gálatas. Agora é Gálatas 5:23, tá, crianças? 5:23. E 1 Pedro 3:16. Vamos lá, 1 Pedro 3:16. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bem procedimento em Cristo. Então, aqui tá falando a palavrinha que a gente falou no começo. Fazendo, todavia, com mansidão. Quem sabe o que é mansidão, crianças? Olha só. A mansidão, ela é a 8ª parte do Espírito Santo. Pedro diz que devemos agir com mansidão. O que isso quer dizer? Agir com mansidão é tratar com educação, atenção, até mesmo aquelas pessoas que não nos respeitam. Se é uma pessoa calma, mansa, tá bem. Vocês estão percebendo que os frutos todos eles se ligam uns aos outros? Estão percebendo? Então, é tratar a pessoa com educação, tratar bem. Mesmo aquela pessoa que chega grossa, aquela pessoa grosseira, que fala alto, que sabe assim, que você não... Trata com mansidão, trata bem, tá? É isso aí, então. Escreve mansidão. Mansidão, não lembra de uma coisa mansa? Igual um cachorro manso. Quem tem cachorro manso em casa pode receber visita, não pode receber visita? O cachorro não morde, ele é mansinho, né? Assim, o pessoal fala, ele é manso, pode vir, ele não morde. Porque ele é calmo, ele, né? Ele não avança, ele não é uma pessoa grosseira, não é um cachorro grosseiro, aquele que vai te morder e te fazer mal. Ele é manso, tá? Mansidão. Pista 9, a última agora, tá, crianças? Gálatas 5:23, 1 Pedro 3, versículo 8 e 9. 2 versículos. 3, 8 e 9. Olha lá. Finalmente, sejam todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal com mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. O que todas essas palavras que a gente leu nesse versículo significam? Olha só. Quando alguém maltrata você, o que você faz? Maltrata também? Ele me maltratou, eu vou maltratar ele. Ele me bateu, eu vou bater nele. É mais ou menos isso? Faz o mesmo com a pessoa? Se você faz assim, fique sabendo que não está de acordo com a palavra que Deus ensina. Ouviram o texto que foi lido? Não retribuam mal com mal. Parece difícil, mas não é. Se você pedir a Deus a última parte do fruto do Espírito Santo, que se chama domínio próprio. Escreve aí. Domínio próprio. Resumindo, crianças, o que significa domínio próprio? Sabe que quando você tem aquela vontade de fazer coisa errada, fazer alguma coisa que você sabe que não vai agradar a Deus, mas que você consegue se controlar e não fazer, você tem domínio. Próprio é meu, né? Meu domínio, próprio. Eu tenho domínio. Não, eu não vou fazer isso, porque isso não é certo. Não é isso que Deus quer, eu não vou fazer. Isso que é domínio próprio, tá? Então, crianças, vamos lá, ó. Vamos ler os frutos que a gente descobriu? Olha lá. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 9, certo? Agora vamos abrir em Gálatas. Volta um pouquinho aí. Vamos abrir em Gálatas, porque a gente falou do versículo 22.
né? Gálatas 5, 22 e 23, a gente não leu. Então, vamos ler junto. 5, 22 e 23. Olha lá, fala exatamente tudo isso, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Muito bem. Então, nós descobrimos quais são, o que é aqui, né? O que é fruto, mas não se planta nem se compra. Tem muitas partes, quais são elas? Vou escrever aqui. É o fruto do Espírito Santo. Vamos citar as partes? As suas partes, escreve pequeno aí, hein? Senão não vai caber. São, 2 pontos. Aí vamos escrever todos. Amor, vírgula. Alegria, vírgula. Paz, vírgula. Longanimidade ou paciência, tanto faz, tá? Vírgula. Benignidade, vírgula. Bondade, vírgula. Fidelidade, vírgula. Mansidão e domínio próprio. Quanta coisa boa, né? Quanta coisa boa. Tomara que nós possamos ter tudo isso ou boa parte disso, né, crianças? Muito bem. Voltando aqui pro coisa, vamos ver se tá pedindo alguma coisa aqui. Volta aqui, ó. Sublime a palavra que india uma parte do fruto do Espírito Santo na carta que Pedro está escrevendo. Vamos ver, ó. Agora que vocês purificaram sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Qual que é um dos frutos que ele falou aqui? Amor. Amor. Eu circulei aqui. Amor. Certo? Muito bem. Continuando. Um mergulho. Escreva o nome da parte do fruto do Espírito Santo que aparece nos quadros, tá? Então, aqui, ó, tá acontecendo uma cena aqui. Qual desses frutos tá acontecendo? Vai escrever embaixo. Tá acontecendo outra cena aqui, ó. Pensou em alguma coisa, mas qual é o... Disso que eu expliquei, qual é um dos frutos? Escreve embaixo. E aí, por último, vão desenhar uma cena representando outra parte do fruto do Espírito Santo. Que não seja essas duas aqui. Resposta pessoal, vocês que vão fazer, tá? Provas do mistério, crianças. Também vocês vão fazer tudo. Tá dando certo, vocês estão conseguindo. Porque ninguém tá falando nada pra mim. Eu tô partindo do princípio que vocês estão conseguindo, tá bom? Então, vamos lá. Domingo, marque com X o significado de 1 João 4,20. Vai ler 1 João 4,20, vai ver qual que é dessas três opções. Segunda, escreva o que você pode fazer para servir aos outros de acordo com 1 Pedro 4, 9 e 10. Vai ler 4, 9 e 10. O que a gente pode fazer? Vai pensar aí, resposta pessoal. Quarta, complete de acordo com Gálatas 5,16. Então, tem um versículo aqui que precisa ser completado, só olhar na Bíblia e completando. Tem que mexer na Bíblia, tá, crianças? Esse livrinho aqui faz a gente mexer muito na Bíblia. Você já tem idade e maturidade para isso, tá bom? Pulei a terça. Terça agora. Leia Gálatas 5, 22 e 23 e coloque ao lado da frase os elementos correspondentes ao Espírito Santo, ao fruto do Espírito Santo. Então, ajudar alguém a atravessar a rua, qual que é? Ter vontade de brigar, mas não fazer, qual que é? Fazer o bem ao inimigo, qual que é? Esperar teu pai ter dinheiro para lhe dar uma bicicleta. Esperar, qual que é? Tá bom? Fácil, hein? Quinta. Estou muito nervosa por ter tirado nota baixa na escola. Quando cheguei em casa, meu irmãozinho tinha bagunçado meu quarto. Quero saber qual parte do fruto do Espírito Santo que estou precisando usar nesse momento. Paz, fidelidade ou domínio próprio? Respondam aí, tá bom? O que acontece quando eu sofro por causa do Evangelho de Cristo? Veja 1 Pedro 5,10. Deus irá... Vocês vão completar aí. Sexta. Eu tô fazendo um do ladinho do outro, mas não tô cumprindo os dias, tá? Mas eu tô falando um do ladinho do outro. Sexta, leia 1 Coríntios 13, 13 e descubra uma parte importante do fruto do Espírito Santo, de acordo com esse endereço que passamos aqui. Tá bom? A senha será um dos versículos chaves dessa revista. Escolha um deles para dizê-lo na próxima aula. Então, pode ser qualquer senha que a gente já fez.
tá? Porque se a gente estivesse lá na igreja, lembra que isso aqui tem que falar a senha pra entrar na sala, tá? Então, se a gente voltar a ter culto domingo que vem, vocês têm que falar uma senha, tá bom? Mas como a gente não tá tendo, vocês podem olhar qualquer um desses aí. E aí, crianças, semana que vem a gente já tem a última lição desse livro, ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Esses frutos do Espírito Santo são extremamente importantes para nossa vida com Deus, tá bom? Então, faça uma análise. Poxa, será que eu tenho todos esses frutos? Não, eu não tenho todos. Eu ainda preciso ter um pouquinho mais de paciência. Talvez eu preciso ter... Cada um vai pensar o seu, tá? Talvez eu precise ter um pouquinho mais de paz. Eu não sou uma pessoa muito, sabe, tenho muito paz. Eu fico muito aflita. Ah, não, sei lá, acho que talvez eu precise ter um pouquinho mais de domínio próprio. Cada um, às vezes, precisa melhorar em alguma parte, né? Pra gente fazer essa reflexão. Tanto vocês, crianças, como eu, adulta, também preciso fazer essa reflexão. Tá bom, meus amores? Então, vamos orar pra finalizar. E vou mandar esse vídeo. Em nome de Jesus, ele vai certinho hoje, tá bom? Senhor Deus, nós agradecemos, Pai, pelo ensinamento de hoje. Obrigado, porque é tão bom os frutos do Espírito Santo. Ô Pai, que nós possamos buscar, Pai, ter esses frutos por completo na nossa vida, que a gente possa ter todas essas virtudes, Senhor, que o Espírito Santo traz, e que as pessoas possam ver em nós, Pai, os frutos do Espírito Santo. Senhor, nos ajude a cada criança que está assistindo essa aula, Senhor, a buscar pelos frutos do Espírito Santo, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor continuamente está nos ensinando e nos mostrando o que devemos fazer para agradar o seu coração, Senhor. Pai, continue cuidando de nós, continue cuidando da nossa família, da nossa casa, nos protegendo de todo mal, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. No nome de Jesus, amém. Beijo, crianças. Fiquem com Deus.